cortar o efeito especial. Sabe por quê? Não, esse momento é um momento muito lindo. Mas agora eu quero te contar a história por trás da história. Havia um ser que dizia no seu coração: subiria acima das estrelas, acima da mais alta nuvem, e farei um pão e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo do coração dele. Os irmãos que estão colocando ele, abre sua Bíblia aí, pode marcar o texto também, Ezequiel 28, verso 14 e em diante. Você vai ver um texto paralelo que é Isaías 14, verso 13 e em diante. Apocalipse 12, verso 9 e em diante. Fala sobre um ser. E é bastante interessante isso. Esse ser que dizia no coração: subiria acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Teve inveja do casal. Vou traduzir para você na nossa linguagem hoje, tá? Para as crianças entenderem, os jovens entenderem. Foi mais ou menos assim. Como é que é essa história? Que palhaçada dessa daí? Deus está me tirando? Deus está me tirando? Eu queria ser superior aos anjos, semelhante a Deus. Eu, um anjo poderoso, não consegui. Eu não era qualquer um, eu era um querubim. Você tem ideia do que é um querubim? O querubim é um anjo cobridor que abre as asas diante de Deus e filtra a glória de Deus quando existe a destruição. Eu não sou destruído pela glória. Eu fui um querubim ungido. A palavra ungido no hebraico é Messias. E a palavra ungido no grego é Christos. Então esse anjo querubim, ele não era qualquer um. Eu posso afirmar para você que esse anjo foi o primeiro Cristo. O primeiro separado para algo específico. Foi um anjo separado para não existir destruição. Porque está escrito que ele era um querubim. A palavra querubim tem a mesma raiz da palavra perdão. E quando tem um perdão, não tem destruição. Só que o problema dele é que ele não entendeu a função. E aí ele decidiu matar o ser humano, destruir o ser humano, por alguns motivos. Vamos lá? Vamos lá. Tem um texto muito interessante, você que já está com a sua Bíblia aberta, você vai ler aí em Ezequiel 28, que diz assim, olha: estavas no Éden. Estavas no Éden. Está falando da criação da terra? Esse texto está falando da criação da terra? Não. Esse texto é uma carta endereçada por um rei chamado Tiro. O rei de Tiro, do reino ali. Primeiramente, essa carta é aplicada para esse rei. Mas quando você vê que estava no Éden, esse rei, aí você começa a perceber que tem uma segunda aplicação no texto. E esse texto direciona ao anjo caído. Porque ele estava no Éden, o jardim de Deus, o monte santo da congregação. A palavra Éden, você não vai ver uma tradução muito perfeita dela. Mas a palavra Éden dá a ideia de ser a presença de Deus. Vou te mostrar por analogia e hermenêutica. Você usar um texto comparado com o outro e você vai conseguir compreender bem. Quando Adão e Eva pecaram, que foi o propósito desse anjo, destruir, eles pecaram, eles se afastaram de Deus, certo? Isso é o que nós lemos na Bíblia. Deus colocou eles para fora do jardim. E quantos anjos tinham na porta do jardim? 2 anjos com a espada de fogo na mão. Sim ou não? Sim. Tá bom. O tempo passa. E lá na frente você vai ver que Deus quer novamente se relacionar com o ser humano. Então é montado um tabernáculo para eles poderem tabernacular. É uma palavra meio difícil, né? Para Deus poder se relacionar com o ser humano. Na Arca da Aliança, quantos anjos tem? 2. E na Arca da Aliança tem uma coisa chamada Shekinah. É a presença de Deus. Aí, na presença de Deus, nós podemos colocar como sendo o Éden. Porque Deus mandou um jardim na presença. Deus colocou o ser humano na presença dele. No mesmo lugar onde o anjo querubim caiu. Porque você leu o texto bíblico, ele estava onde? No Éden. Olha, irmão. Deus não colocou o ser humano no Éden à toa. Não foi por acaso.
Deus estava colocando o ser humano em um patamar elevadíssimo. Porque às vezes nós olhamos, mas Deus criou o ser humano do barro. O ser humano não vale nada. Hoje nós olhamos para a sociedade e trata o ser humano como nada. E nós não entendemos isso. O problema de Satanás com você, sabe qual que é? Inveja, ciúme. Primeiramente pelo ser humano ter sido colocado no Éden, onde ele caiu. E o segundo propósito de Satanás querer destruir o ser humano foi por causa da semelhança. Porque no coração dele ele dizia, subirei acima das estrelas, e farei um trono e serei semelhante a Deus. Imagina, um ser todo poderoso não conseguir ser a semelhança de Deus. E agora um pedaço de barro, que não tinha forma, não era nada. E Deus ajoelha, Deus monta do barro, do pó, da lama, alguém parecido com ele. Irmão, como é que você acha que Satanás se sentiu? Como é que você acha que ele interpretou isso? Humilhado, arrasado, destruído. Isso fez ele querer destruir o ser humano. Agora você consegue compreender melhor que essa ideia que nós temos de que quando Satanás ele machuca o ser humano, ele machuca Deus, que é nosso Pai, é uma ideia muito pálida. Quando nós olhamos e percebemos, falamos, peraí, eu fui criado à semelhança de Deus, não é por isso que o diabo tem inveja de mim. Ele não quer me destruir, machucar meu pai, ele tem inveja de mim. Você percebe que você, como um cristão, você vai passar a dar mais valor na vida? Você vai dar mais valor a ser parecido com Deus, porque é o seguinte, irmão, o filho tem que parecer com o pai. Tem que parecer com o pai. Ou o jeito, ó, eu sou a cara da minha mãe. Mas o meu jeito, até de andar, é igual do meu pai. Se o filho não parecer com o pai, o jeito de andar, ou na semelhança física, na imagem e na semelhança, é filho do vizinho. Você tem que tomar cuidado. Se você não tiver atitudes parecidas com Deus, é sério do seu lado. A coisa fica séria para você. Então, para você parecer com Deus, você ser um morador do céu, eu quero deixar um salmo para você. E aí nós vamos fechar essa parte bíblica, essa parte teológica, essa parte profunda. Tá? Salmo 15 fala sobre o morador do céu. Aí você vai ter as características de quem vai morar no céu, e você vai passar a ter características de quem mora no céu. Por exemplo, se eu mostrar para vocês agora, olhem para mim, olha o que eu estou comunicando. Ó, presta atenção, comunicação não é somente palavras, nós falamos com palavras também, tá? Mas ó, olha o que eu estou comunicando. O que eu estou comunicando? O que eu estou comunicando? Cansaço, tristeza. Agora o que eu estou comunicando? Vamos arrebentar! Vamos lá! Alegria, poder. Se eu aqui na terra, não importa, como cidadão do céu, eu estou comunicando para o inferno, para Deus e para os seres aí que tem a possibilidade de decidir que eu vou morar no céu, irmão, talvez você seja a única Bíblia que alguém lá fora pode ler. Deus. Isso é muito sério. Eu fico vendo alguns cristãos que não gostam de ser repreendido. Claro, tem gente que repreende da maneira errada, né? Humilhando, rebaixando e tal. Tem que aprender também a orientar. Mas às vezes tem gente que fala assim, você não me julga não, viu? Só Deus pode me julgar. Eu pergunto, será que você não tem medo disso aí não? Ser julgado por Deus? O negócio é sério. Então pensa nisso, tá bom? Amém? Amém. Só um detalhe aqui. Deus colocou o homem no jardim do Éden por um propósito. Porque no Éden, ele iria cultivar a terra, ele iria semear, ele iria colher o que ele plantou. Sabe o que Deus estava ensinando para o homem? Como cuidar da família dele. Primeiro Deus colocou ele para fazer algo. Enquanto ele estava fazendo algo, Deus estava cuidando do coração dele. Deus estava abençoando a vida dele. Deus estava trabalhando nele e preparando ele para algo. Quero falar uma coisa para você, sentindo no meu coração. Tanto é que você percebe que é um comentário pós o momento da teologia. Se Deus colocou aqui, aguenta firme. Tem muito crente que é dodói. Eu tenho um pavor desses crentes dodói. Vou para outra igreja. Por quê? Pastor aí, ó, não orou por mim. O irmão lá fez uma cara feia para mim. Você acha que eu vou na igreja para fazer cara feia para mim? Olha a cara do indivíduo. Você acha? Você acha? Irmão, aguenta firme.
Deus te colocou aqui, todo mundo é ser humano. E nós vamos crescendo. Agora, se Deus te colocou aqui, veja qual foi o propósito de Deus te colocar aqui. Porque Deus colocou o homem no jardim, não foi por acaso. Foi preparando ele para algo maior. Preparando ele para conhecer algo. Primeiro Deus colocou o homem para poder trabalhar. E o homem ele teve poder, porque o texto está escrito assim, ó, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Tem ele poder sobre os céus, sobre os peixes do mar e sobre as aves da terra. Certo? Que o homem estava aprendendo a lidar com o poder. Mas sabe o que Deus ensina para o homem? Adão, você não está entendendo agora, mas você vai entender daqui a pouco, só trabalha aí. Aí Adão trabalha. Aí Adão chega a uma conclusão máxima. Nem sempre o poder supre tudo que nós precisamos ter. E aí Adão sente necessidade de ter uma família. Guarda no seu coração. O fracasso da sua família não compensa o seu sucesso na empresa. Muitas pessoas querem o poder. Irmão, preste atenção no que você está aparecendo. Porque nessa história que eu acabei de contar, quem queria o poder? Quem queria o poder? Subirei acima das estrelas, farei um trono e serei semelhante ao Altíssimo. Se inscreve no nosso canal do Instituto Aliança Restaurada, receba vídeos para poder fortalecer a sua fé, compartilhe, nos ajude a promover a bênção.